Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Agora eu vou começar uma série de vídeos em que eu vou estar ensinando língua japonesa para vocês. Na verdade, esse era o plano inicial para esse canal, só que por conta de algumas coisas eu precisei adiar esse projeto e coloquei outros tipos de vídeos, né? Inclusive eu vou voltar, agora que passou um pouco mais a questão da pandemia, né? Mexeu com a vida de todo mundo, mas a gente vai então começar com esse estudo de língua japonesa. Bom, eu sou formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ou a UERJ, né, como muita gente conhece, em língua portuguesa e língua japonesa. E o livro que eu vou estar ensinando para vocês, com vocês no caso, né, usando para ensinar língua japonesa para vocês, é um livro que eu utilizei na faculdade, que também é muito fácil de se encontrar na internet, até para baixar, mas para comprar também. Ele é um pouquinho caro, né? Livros de gramática japonesa normalmente são bem caros, mas esse você consegue encontrar aqui no Brasil, né, para ser comprado, mas às vezes sai mais barato comprando na Amazon japonesa e pedido para entregar aqui. Bom, é esse livro aqui, Mina no Nihongo, espero que esteja dando para ver. Essa minha versão aqui é a versão antiga, acho que é de 1993 ou 96, alguma coisa do tipo, mas já tem uma versão mais nova, né, que é cerca de 2012. Ela, para ser bem sincera, ela não muda muita coisa, muda mais algumas palavras, né, como por exemplo no livro antigo, ele falava muito sobre fita cassete, né, esse tipo de coisa, agora eles já adequaram para CD, esse tipo de coisa para trazer um pouco mais da atualidade. Então, como eu falei, ele é um livro muito tranquilo de ser usado, tá? Inclusive para autodidatas. E ele tem muito material extra, né? Materiais auxiliares. Nesse caso aqui, o livro da gramática em si, ele é totalmente em língua japonesa. Mas ele tem um livro auxiliar, que é o livro de tradução e notas gramaticais, que tem uma versão com a explicação gramatical do livro em português. Então é daí que eu vou me basear para estar ensinando língua japonesa para vocês, tá? Essa aqui, então, vai ser uma série de vídeos em que eu vou estar separando em alguns pontos que eu acho pertinente. E aí, ao final de cada capítulo, eu vou estar colocando um link com um vocabulário e também com alguns exercícios e as respostas desses exercícios. E aí, no final de cada vídeo, eu vou pedir para vocês fazerem umas frases, ou eu mesma vou colocar algumas frases nos comentários, para que vocês possam participar e assim a gente possa estar colocando em prática aquilo que vocês vão estar aprendendo, tá? Bom, então a gente vai começar, né, com o capítulo 1. Ah, não, mentira. Antes disso a gente vai ver, aqui acho que minha câmera está um pouquinho na frente, mas tudo bem. Que é uma estrutura básica de uma frase em japonês. Durante muito tempo nesse livro, a gente realmente só vai ver estruturas muito simples, tá? Depois, conforme o tempo for passando, né, a gente vai ver outras ferramentas, outras coisas com que possam fazer com que a gente possa aumentar, né, a dificuldade da nossa frase. Então, a principal coisa que vocês precisam começar com o estudo de japonês é entender a diferença entre a língua portuguesa e a língua japonesa. Isso por quê? Principalmente na hora em que a gente for precisar fazer uma tradução, tá? Porque em língua portuguesa a gente usa a estrutura o sujeito, o verbo e o objeto, né? SVO. Como eu deixei aqui um exemplo, eu como maçã, né? Sujeito, verbo e objeto. Já na língua japonesa, numa estrutura básica, a gente vai começar com o sujeito também, esse é igual. Depois nós vamos para o objeto e depois vamos para o verbo. Né? Ou seja, o verbo e o objeto trocam de lugar, né, na língua japonesa. E isso é muito importante da gente entender na hora quando a gente for fazer uma tradução. Porque se a gente fosse traduzir assim literalmente, ia ficar eu, maçã, como, né? Mas não é assim que a gente fala em língua portuguesa. Então a gente teria que trocar de acordo com a nossa gramática. Então a gente teria que falar eu como maçã, né? Para tradução a gente meio que teria que fazer esse caminho: início da frase, final da frase, meio da frase, tá? Então essa é a principal coisa que a gente vai começar a ver: a diferença da estrutura básica em língua portuguesa e língua japonesa, tá? Sujeito, verbo e objeto em português, sujeito, objeto e verbo em japonês. Então, bom, vamos para o capítulo 1, parte 1. Eu sou Mike Miller.
Aqui no caso, eu vou estar sempre colocando uma frase-chave do capítulo e marcando aqui qual o ponto, né, que a gente vai estar aprendendo. Aqui no caso vai ser eu sou, né? Bom, vamos lá. Então aqui a gente vai começar com algo que a gente não tem em português, que é o quê? Partícula. A cada capítulo a gente vai aprender uma partícula nova ou um novo uso de uma partícula que já foi vista. Essas partículas, elas são ferramentas que elas vão estar ajudando a gente a descobrir qual a função gramatical daquela palavra. Ou seja, se a gente colocar uma partícula errada, ou até a gente tem uma frase e trocar as partículas, a gente pode estar falando coisas completamente diferentes. Então, as partículas, elas vão ajudar a dar ali o sentido na frase, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma partícula para indicar companhia, uma partícula para indicar como eu me locomovo, né? No caso, o transporte que eu usei para me locomover, né? Com o que eu como, com o que eu corto, o que eu como, tá? Então, esses são alguns exemplos em que a gente vai precisar internalizar isso e principalmente lembrar que às vezes pode ter um pouco de diferença no uso total da partícula, tá? Muitas vezes a gente vai entender o ponto central dela, mas em um outro capítulo a gente pode ver algo que não pareça com o que a gente entendeu, e tá tudo bem, tá? Bom, então a gente vai começar pela partícula wa. Para quem conhece o hiragana, eu vou estar fazendo também uma série de vídeos explicando hiragana e katakana. Para quem conhece, esse aqui é o hiragana ha, H-A. Porém, algumas partículas, né, elas vão ter a sua leitura diferente. Todas as partículas vão ser tiradas da tabela de hiragana. Nesse caso aqui, algumas partículas elas vão ter uma leitura diferente do que a gente está acostumado a usar. Então, por exemplo, aqui a gente não vai ler ha, a gente vai ler wa, né? Wa, W-A, wa, ok? Então, partícula wa indica que o substantivo, né, primeiro substantivo, que vem antes da mesma, ou seja, o substantivo que vem antes dessa partícula wa, é o tema principal da oração. Ou seja, o ponto-chave. Eu vou estar falando algo sobre aquilo ali que vem antes da partícula wa. Então, ela vai estar indicando para a gente qual é o tema principal da nossa oração. No momento, a gente vai ver uma palavra, tá? Mas vão ter alguns momentos, né, em frases mais complexas, que a gente pode ver até outras partículas com outras palavras. Mas ainda assim, a gente precisa entender que antes da partícula wa, tudo o que tiver ali é o tema principal. O falante acrescenta o a na palavra correspondente ao objeto do qual se deseja falar, e então forma a narrativa acrescentando várias descrições. Então, como eu falei, a gente vai marcar ali com a partícula wa sobre o que a gente quer dizer algo, tá? Então, vamos ver um exemplo. Watashi wa Maiko mirades. Watashi wa Maiko mirades. Eu sou Mike Miller, né? Vamos analisar um pouco essa frase. Watashi significa eu. Wa é essa partícula. Ou seja, o que vem antes do wa é o tema principal. Então, o tema principal desta frase aqui sou eu. Eu vou falar algo sobre mim, né? Eu sou o tema principal. Watashi wa, eu. Maiko seria Mike, né? O nome Mike em katakana, né? Para quem não sabe, katakana, um dos usos dele, né, vai ser para grafar palavras de origem estrangeira. E esse pontinho aqui seria também para separar os nomes. E Mira, né, também é o nome em katakana de Miller, tá? A versão em katakana de Miller. E desu. Desu a gente vai ver no próximo ponto, ele não é exatamente um verbo ser, mas a gente basicamente fala isso. Então, o desu seria o sou. Então, eu sou Mike Miller, tá? Então, aqui, como eu falei, sujeito, né, verbo e objeto, no caso, para a gente poder fazer uma boa tradução no português, tá? Um outro exemplo, watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Aqui no caso, eu sempre vou estar colocando a leitura do kanji aqui dentro, tá? Então, essa palavra aqui que contém 3 kanji é a palavra kaishain. Então, quando tiver aqui é porque é a leitura desse kanji, tá? Então, eu sou funcionário de uma empresa, tá? Isso é o que kaishain significa, né? Watashi wa
eu, des, sou, kaishain, funcionário de uma empresa. Então aqui vocês puderam ver que o tema principal sou eu, tá? Eu estou falando algo sobre mim, então eu sou o tema principal desta oração, tá bom? E aí lembrando, então, a gente tendo aquela ideia do sujeito, objeto e verbo em japonês, watashi wa, sujeito. Mike, mira, objeto. Des, verbo. Mesma coisa embaixo. Watashi wa, sujeito. Kaishain, objeto. Des, verbo. Tá? Bom, próximo ponto é o desu, né? Os substantivos usados com des funcionam como predicados. Des indica julgamento ou asserção e também transmite que o falante está sendo polido com o ouvinte. Des flexiona-se quando a sentença é negativa ou no tempo pretérito. Ou seja, tá? Aqui ele meio que é um indicativo de polidez. Como assim? A gente vai ver nos próximos capítulos, né, uma forma básica de formalidade, que ela também é expressa com o desu. Então, tendo um desu na frase, a nossa frase está ali minimamente formal. E a gente aqui, né, como apareceu no final, a gente vai poder flexionar, conjugar esse desu, né, a partir do passado, a partir do negativo, tá? E uma nota muito importante, o som de u é quase mudo, tá? Então a gente não vai falar desu, né? É des. Como se a gente só falasse D-E-S, tá? Meio que a gente só fala des. Normalmente o som de u, no final de algumas palavras, em outros lugares também, né? Mas principalmente quando tiver com S, U, né? Ele vai ser bem baixinho, né? Quase impronunciável. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, vamos ver aqui o exemplo de des. Watashi wa Mike mira des. Né? O mesmo exemplo que a gente viu antes, né? Des. Sou, né? E aqui embaixo também, watashi wa kaishain des. Sou, tá? Então é o ser, o é, tá? E aí a gente pode conjugar pro não é, tá? Não sou, não era, tá? Obviamente depois a gente vai ver essa parte da conjugação, mas nessa primeira parte é o wa e o des, que é muito importante para a gente formar ali, principalmente as nossas primeiras frases básicas em japonês, tá? O a indicando pra gente o tema principal da nossa frase e o desu indicando ali, né, uma polidez, né, uma formalidade e também sendo ali basicamente o verbo ser, tá? E é muito importante falar porque assim, por mais que o watashi signifique eu, normalmente ele é muito oculto, né? Então a gente não vai falar muito watashi wa, né? A gente, por exemplo, poderia falar Mike mira des, kaishain des, né? Pula essa parte do watashi wa, tá? Isso torna a nossa conversa um pouco mais natural. Tem uma outra forma que é o anata, que significa você. Eles também não ficam falando o tempo todo anata wa, você, né? Eles costumam muitas vezes usar o nome da própria pessoa. E aqui no caso do watashi wa é a mesma coisa como a gente faz em português. A gente nem sempre fica falando eu para tudo, tá? Então esses são os dois primeiros pontos muito importantes do capítulo 1. Bom, o terceiro ponto é o... Aqui, ó, esse S significa substantivo, tá? Então, temos dois substantivos nessa frase. Substantivo 1, substantivo 2. Substantivo 1, wa. Substantivo 2, ja arimasen ou de wa arimasen, tá? Ja arimasen ou de wa arimasen né, a forma negativa de desu, tá? Ja arimasen é a forma coloquial. Em um discurso ou escrita formal, usa-se de wa arimasen. Ou seja, não significa exatamente que ja arimasen seja totalmente informal, tá? Só que de wa arimasen é mais formal que ele. Isso a gente vai ver bastante na língua japonesa. Muitos níveis de formalidade nos próprios níveis de formalidade. Então, mesmo algo sendo formal, pode ter algo um pouquinho mais formal que ele. Mas isso não invalida a formalidade
da outra coisa, como no caso de jarimasen, tá bom? Tem formas informais de se falar algo parecido com jarimasen, tá? Que nesse caso aqui não é. Então, dewarimasen é ali para uma escrita, para uma fala um pouco mais formal, tá? Então, a partícula wa em dewa se lê wa, né? Então, assim como a gente viu lá, a partícula wa aqui vai ser dewa, não deha, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Santosu-san wa gakusei ja arimasen ou dewa arimasen. Vamos analisar essa frase. Santosu vem de Santos, tá? Santosu-san. San é o honorífico, né? Senhor, senhora, senhorita. Santosu-san, Senhor Santos. Wa, ou seja, Santosu-san é o nosso tema principal. Então, algo vai ser dito sobre ele. Santosu-san wa gakusei. Gakusei significa estudante, tá? De uma forma geral. A gente pode especificar estudante universitário, enfim, mas gakusei é estudante de uma forma geral. E o ja arimasen, então é o não é. Então, o senhor Santos não é estudante. Isso é aquela coisa, Santosu-san wa, sujeito, gakusei, objeto, ja arimasen ou dewa arimasen, nosso verbo, tá? Então, o senhor Santos não é estudante. Então, para a gente usar o não é, não ser, não sou, é só a gente trocar o des pelo jarimasen ou dewa arimasen. Muita coisa no japonês a gente vai ver que vai ser uma troca. A gente tira um e coloca outra coisa no lugar. Então, esse aqui é um exemplo. Quando a gente quiser usar o ser, o de uma maneira negativa, a gente vai usar ja arimasen ou dewa arimasen para ser um pouquinho mais formal, tá? Bom, então essa foi a primeira parte do vídeo, tá? Sobre o capítulo 1. Então aqui nós vimos partícula wa, que vai indicar pra gente ali qual é o nosso tema principal da frase. Desu, que basicamente é o verbo ser, né? E ele fica ali no final da frase, porque é o que a gente já viu, né? Sujeito, objeto e verbo. O verbo vem no final da nossa frase em japonês. E o jarimasen ou dewa arimasen, que significa ali o não é, o não ser, ou seja, a forma negativa de desu, tá? Então, assistam o próximo vídeo, que depois eu vou dar uma lista de vocabulários com exercícios e respostas, tá? E também vou colocar aqui no vídeo algumas frases e eu vou querer que vocês tentem criar frases novas, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo e bons estudos!